Olá, tudo bem? Hoje tá muito quente aqui o estúdio. Eu acho que é por causa do calor e também pela energia que hoje está diferente dos outros dias. Melhor ainda, nós temos visitas hoje no estúdio, visitas estas que você pode ser um dia, você também, a casa está aberta. Se você quiser vir assistir o Vida Inteligente aqui na TV Floripa, você pode vir. Basta nos passar um e-mail, preceder de um telefonema e você será bem recebido aqui. Queria, antes de começar o programa, mandar um grande abraço ao capitão André Ferreira, de Setúbal, em Portugal, capitão da Força Aérea Portuguesa, que está nos privilegiando hoje com a sua audiência, nos assistindo lá de Portugal, amigo do Nuno Alves também, e todos os nossos amigos de Florianópolis, do Brasil, do mundo e de outros lugares que vocês sequer imaginam que a gente alcança. Pois bem, hoje é um dia especial porque precede o meu aniversário e precede o aniversário do meu convidado de hoje, que quase ninguém conhece, meu querido amigo e irmão, Jorge Antônio Ouro. Jorge, boa noite. Boa noite, Grego. Tudo bom? Outros lugares que ninguém imagina é bom, né? Eu tenho que falar. Não, essa altura já imagina, né? Deixa as pessoas imaginarem, é bom fazer uso da imaginação. É. E nós estávamos conversando aqui, antes de começar, coincidentemente eu vou fazer, eu e o Jorge aqui, que vocês estão tão acostumados a nos ver, eu vou fazer 57 e o Jorge é um pouquinho mais novo que eu. Não vou declinar a idade dele. 32. Exato. Mas nós temos essa diferença, nós vamos fechar coincidentemente ciclos de 7 anos. Eu faço aniversário no dia 11 e ele no dia 12. Como o acaso não existe, eu gosto muito dele, ele também gosta de mim. É isso que mais importa, então nós vamos celebrar junto nesse sábado, nesse domingo, bem no Dia das Mães, e na segunda-feira nós estamos aí festejando. Mas nós estamos de verdade festejando a alegria da gente estar bem, da gente estar saudável, da gente ter pessoas que amamos do nosso lado, da gente poder estar fazendo o que gosta. Esse é o maior presente que a gente pode receber, não é, Jorge? Concorda comigo? Concordo. Então tá bom. Bom, dito isto, feita essa apresentação, boa noite, Jorge, agora oficialmente. Então eu sempre espero, né? Você gostaria de dizer alguma coisa antes da gente começar? Não, hoje ficou curto, né? A introdução ficou bom, né? Você gostou? Mais curta hoje, né? Sim, hoje eu poupei aqui um pouquinho. Não, hoje você está um pouquinho intimidado por causa das altas patentes que nos visitam, né? Mas diga. Boa noite, Grego. Tudo bom? Tudo ótimo. É uma coisa sensacional estar aqui, né? Uma eu celebração. acho. Eu fico fazendo contagem regressiva. Pra caramba. E é legal porque assim, todos nós envolvidos nesse trabalho de tentar divulgar o que é a lei, o que é a obra, o que é o futuro, o que é a divindade, tentar tornar visível o que ainda é invisível por enquanto, né? Então a gente tem trabalhado por eras sem conta e às vezes a gente tem o privilégio de se encontrar e tornar isso agradável, né? Então, com certeza, nós já trabalhamos juntos, já nos encontramos em outras oportunidades, às vezes não, às vezes sim, porque são centenas de existências, né? Anos e anos de trabalho. E quando a gente se encontra e além de poder trabalhar, além de poder fazer isso que a gente quer ainda por cima, né? Além disso, é agradável, né? Com certeza, muito essa coisa agradável. Fraterna. Isso é um prêmio, né? Isso é um prêmio porque a gente faz o que é divertido, né? Tentando repartir o que a gente sabe com os outros. Então, e o mais gostoso é o que você acabou de dizer. Agora, com isso que a gente não cansa de repetir, com essa outra conquista que nós tivemos depois de muito tempo de batalha, a própria TV Floripa, que é uma TV comunitária, cheia das dificuldades, sem nenhum tipo de apoio. Eles estão batalhando aqui há 10 anos, nós juntos. Então, já conseguimos mais um degrau hoje, que é exatamente ultrapassar as portas, né, que nós falamos aqui no começo do programa. Isso para nós é uma conquista maravilhosa e volto a reiterar que a nossa responsabilidade também aumenta bastante, mas isso tem nos trazido um retorno que eu sempre passo para o Jorge, sempre que eu recebo, o Jorge também compartilha comigo, sempre que recebe e-mails, porque o nosso endereço eletrônico sempre está embaixo aí no rodapé. Então, isso de recebermos feedback das pessoas lá de fora, poxa, isso é maravilhoso, sabe? Por que vocês não trazem, por que nós não temos aqui em Portugal um programa desse tipo, assim, assado? Então, realmente, nosso programa é diferente e nós não queremos nada dele além de levar boa e verdadeira informação. Isso nos satisfaz interiormente. Queria fazer uma questão que a gente citou, que a gente está com visita,
E, só que eu não você lembro não o nome, apresentou, isso eu é não falta de lembro o nome das educação. visitas. Então, agora você não lembra o nome das visitas? Não lembro, tem que falar, não lembro o nome das visitas. E agora? Você fala. Puxa, mas... Então hoje nós temos quem? Nós temos o Vitor, né? Temos o Alvin e nós temos a Rosicler. São 3 telespectadores muito especiais do Vida Inteligente, né? E muito além disso, né? Mas aqui a gente não pode falar, né? Não, e assim, e falta de educação não lembrar o nome das visitas, mas são visitas que eu conheço há 20 anos, há mais de 20 anos, mas só que daí na hora a gente não lembra o nome. É um prazer de recebê-los São aqui. criaturas que estão aqui, daí a gente esquece o nome civil. Mas é uma honra tê-los aqui, né? É um prazer, né? Com e certeza. Está aberto todos que alguém quiser vir visitar, fizer o programa do Sorteio, já estendo o convite, né? Quem quiser. Já está estendido, já estendemos no começo do programa. Jorge, hoje nós falamos de aniversário e escolhemos um tema que já tá aí no rodapé, Fernando, ainda não pôs? Pode colocar o tema de hoje. O tema de hoje é o futuro e a realidade. Nós estávamos falando, inclusive, nos bastidores, e antes da gente começar, porque a gente nunca segue o que a gente combina de conversar, né? A gente fala assim, ó, vamos abordar isso, vamos abordar aquilo, mas chega aqui, a história muda e a gente conversa o que flui. Porque o que quer ser falado, a gente conversou outro dia, né? O que na verdade a gente faz aqui, assim, a gente faz com que o que quer ser falado, ele brilhe e fique denso e a gente verbaliza e reparte, né? Perfeitamente. Mas daí o que vai ser falado, e acho que é por isso que a gente nunca consegue seguir o que tá escrito, se apresenta com formas e cores e sons, né? E aí a gente então só fala, e por isso que é tão divertido, né? Que a gente não tem aquela preocupação de usar só a mente concreta e decorar ou combinar o que vem para falar, né? A gente vem e fala o que está, como diz, o que está no ar, né? O que está ao alcance da mão, você tira do invisível e verbaliza. E é isso que é gostoso. Isso que é gostoso por exatamente... o nosso programa sempre é uma surpresa, porque além de ser ao vivo, a gente nunca faz aquilo que programa, né? Sim. Até eu disse para o Jorge, dessa vez eu prometo seguir o tema que nós nos propusemos. Ele falou, aí não vai ter graça. Se fosse em outra emissora, já tinha sido expurgado. Já tinha sido despedido aí. Não tem dúvida. Jorge, nós falamos, e nós estávamos falando nos bastidores, desse aniversário que nós vamos fazer. Você me dizia, antes da gente começar com o nosso tema, mas é pertinente também, que as pessoas têm que voltar ao seu local de origem, ou à cidade, país em que nasceu, antes de completar os 50 anos, ou não? Um ciclo de 7 vezes. E também tem aquele mito, aquela lenda, essas coisas de que as pessoas enterrar o umbigo, como é que é, onde nasceu. Quando morre, ser levado de volta para a cidade onde nasceu, essas coisas. Perfeitamente. Como a gente está aqui para desmistificar e demitificar tudo isso aqui, o que há de realidade disso? E por quê? Por que essa coisa de voltar para a terra que você... Eu, por exemplo, já te disse, já falamos aqui num programa anterior. Eu nasci na Grécia, não é fácil voltar para a Grécia, agora que é longe para Chuchu, mas eu voltei para lá depois de 42 anos fora. 6 vezes. Fui lá. Eu vim para cá com 3 anos, voltei para lá com 45. E depois, no ano seguinte, também voltei. Fui para lá. E agora eu duvido que eu volte para lá, porque os meus parentes, os meus queridos, vamos dizer, os tios, os mais idosos, aqueles que fizeram parte da minha história, vamos dizer, já passaram por outro plano e não tenho o mínimo interesse de... Não tenho mais nenhum apego, não que eu não goste dos meus primos, tudo, mas aquele meu apego familiar, eu acho que encerrou-se. Mas daí na medida em que você for trilhando o caminho evolucional, né, como nós todos, né, daí você vai ver que você tem a obrigação com um outro grupo de parentes que você deixou lá na Grécia, né, que você ainda não entende como parentes, que é o próprio povo grego, né, a mônada, o gênio da Grécia, o gênio da língua grega, esse todo depende do trabalho que é feito na medida em que ele avança, que ele evolui. E aí eu voltar para a Grécia daqui a um tempo, aí com outro nível de consciência, equivale a você voltar no final de 7 ciclos, de 7 esse tipo de coisa. Sim, então isso é muito importante. Tá. Por que voltar? Sim, eu sei. Quando a gente vai se preparar para nascer, primeiro a gente tem que partir do princípio que é o seguinte, não existe acaso, existe lei da causalidade e há uma mecânica cósmica que ela se manifesta desde o não manifestado até o próprio átomo.
num ciclo de uma existência para outra, naquilo que a gente conceitua como vida, que é esse conjunto de anos solares aqui no qual a gente se diverte e tenta aprender, tenta entender o que está acontecendo. Então eu vou nascer. Tive minha existência anterior, eu vou nascer. Da minha existência anterior, sobrou um elemento que a gente chama de corpo causal. Ele é formado de 7 átomos. Um átomo para cada corpo físico que nos compõe. Vital, físico, vital, astral, mente concreta, mente abstrata, buddha, atman, 7 pedaços, né? Quando eu escolho, eu conscientemente escolho, não, eu vou nascer porque eu preciso fazer isso, eu tenho esse karma que me pertence, eu vou resolver esse karma da lei, eu tenho esse trabalho da lei, eu vou naquela ação, então eu escolho. É aquela nação que eu vou nascer, eu escolho. Eu escolho o país onde eu quero. Aí eu escolho qual é o ramo familiar onde eu vou nascer. Daí eu escolho qual é a mulher que vai ser a minha mãe. Aí eu escolho qual é o mês em que eu vou ser parido. Porque a cada 28 dias a mulher ela cria uma forma elétrica, e essa forma elétrica é exatamente os parâmetros para compor o corpo daquele ser que vem a trabalho da lei. Todos nós viemos a trabalho da lei. Então, uma vez que esses parâmetros, esses elementos são colocados em ação, então eu escolho ela. Então começa um processo de descida, assim como tem o processo de subida depois que acaba o que a gente conceitou como vida, né? Aí tem o processo de descida que eu vou nascer, vou encarnar. Aí então começa a se desenrolar o corpo causal, os 7 pedaços, né? Aí então, Atman, Buddha, mente superior, chega na mente concreta. Se desenrola o pedaço da mente concreta, ele se expande no plano da mente concreta e atrai os similares. Então, aquilo que vai ser a minha tendência, a minha capacidade de mente concreta. Aí, descendo um pouquinho mais, chega no plano astral, plano das emoções. Aí, esse átomo básico, ele começa a se estender, né, se desenrolar e move, ele gera um turbilhão dentro do astral e atrai os assemelhados. E aí, então, se consolida as tendências negativas e positivas do ser humano, que depois vão interferir naquilo que a gente conceitou como karma. Mas eu quero só esclarecer isso aqui para ajudar o telespectador a entender. Quando você fala, eu decido lá em cima, seja lá onde for, vamos dizer, eu decido a minha família, a minha cidade e tal. Considerando, nós já falamos aqui em diversos programas anteriores, a alma é uma coisa que pode durar, pode acabar. Alma é finita, alma nasce e morre. Exatamente. A não ser daqueles seres que atingiram tal nível de iniciação, sim, que ele forma um conjunto corpo, alma e espírito, e ele desce com os próprios pés para os mundos internos, né, do Atibadaga Sagartha, né, conscientemente com o corpo físico, e o corpo físico dele é preservado para outras utilidades da lei. Tá, falamos isso, perfeito, ficou bem claro, que já usamos mais de uma vez isso. Uhum. Agora, quando você diz, eu vejo, eu que escolho, eu quem? Eu quem? E onde que eu estou? Eu estou como o quê? Já que a minha identidade, vamos dizer, essa mental... o Jorge ela, o grego... Ela não ficou... Você está falando como espírito ou... Como espírito. Como espírito. Como mônada. A mônada. Que é o espírito. Mas eu tenho uma individualidade dentro da mônada. Não, eu conceito... Ou eu penso pela mônada? Não, eu sou. Você Sim. o que... Mas pertencemos a uma mesma mônada. Isso que somos nós. Sim. A gente pertence, mas Tá. Não é uma coisa externa. Sim. Isso faz parte da gente. A divindade que está em mim, claro, é a minha que está em você, é a tua. Na medida que sobe, isso tende para um só. O que eu sou? Isso para deixar claro, isso aqui tá. Para entenderem o que eu quero perguntar. Assim, eu sou quem sou é humano. Eu sou o que eu sou é divino. E eu sou quem eu sou, é esse que eu estou vendo ali, é esse que pensa onde vai encarnar, onde vai nascer. Eu sou Jorge, eu sou o que eu sou eu, que eu tenho um nome, você tem um nome. Estou descendo, já vão chegar, já a gente pode voltar a explicar. Sim. Então estou descendo. Aí então, expandiu o átomo do corpo astral, eu vou e escolho, né, gera um turbilhão, e aí então as forças ligadas ao karma, né, ao que está ligado à minha moda, à minha existência, do país que eu nasci, da nação que eu nasci, de todos aqueles que nos precederam, família, você já falou. Tudo isso, então, isso se entrelaça e forma o que vão ser as minhas tendências positivas e negativas, ou o karma que eu trago de berço. Na medida em que isso aí desce, então daí eu venho para o corpo vital. O átomo também começa a se desenrolar do corpo causal e ele se liga ao meio. Nesse momento entra a questão do lugar onde eu nasci. Sim. Porque quando eu escolho nascer em um local, nesse país, nessa cidade, nessa região específica,
O meu corpo físico. Ninguém nasce por acidente, né? Não existe Aquelas acidente. pessoas que nasceram num voo e já em território diferente e tal, nada, né? Tudo está pré-determinado mesmo. Isso aqui a gente tem que tirar da cabeça, porque assim, não existe acaso, Não existe a existe lei da acaso. causalidade. Perfeito. Tudo no cosmos é milimetricamente programado. O que a gente pode não entender, a lei que está movendo aquele evento. Ok. Entende? Mas, não, assim, porque a gente acreditar ao contrário seria achar que o universo, a coisa manifestada, né, é o caos, né, e a divindade é cega e impotente, e aqui todo mundo faz o que quer. Não, existem leis. Só que essas leis, elas não são compreensíveis da mesma maneira como a gente conversou outro dia. Se eu quero entender o jogo de xadrez, não adianta eu encostar o nariz no tabuleiro. Claro. Né, que eu vou ver só preto e branco, sim, o não, certo e errado, e eu esqueço de tudo. Se eu afasto, aí então eu vejo os quadrados todos, os jogadores, as peças, entendo a lógica do jogo, que é o que nos compete Sim. como seres divinos que nós somos. Quando eu escolho então onde nascer, aí o que acontece? Eu começo a me entrelaçar com o meio. Quem dá o corpo físico, quem dá a vitalidade, quem dá a eletricidade, quem dá o histórico, quem me liga à Terra, é o local onde eu escolhi nascer. Então aí, o meu corpo físico, o corpo vital e a parte mais densa do astral, ele está intimamente entrelaçado, intimamente ligado com o lugar no qual eu fui parido, onde eu nasci. E aí acontece uma coisa muito interessante, que é o seguinte: aquela matéria bruta, aquela matéria densa, que ela é o histórico do próprio planeta, ela é o histórico do próprio Buda, do reino, dos reinos que estão contribuindo para me formar, e ela é o histórico de todos aqueles seres que já nasceram naquela região que eu vou nascer, e por isso eu me entrelaço a eles também. Isso faz parte de mim, e eu, no momento que nasço, e me transformo do quem eu sou, do que eu sou no quem eu sou, aí eu passo a ter uma matéria inconsciente a ser trabalhada. Que matéria inconsciente? A matéria inconsciente do meu corpo físico, do meu corpo vital, do meu corpo astral e da mente concreta. E aí, então, na medida em que eu vou evoluindo e que eu faço com que essa matéria tome consciência de si mesmo, o corpo físico toma consciência de si, o corpo vital, o corpo astral, quer dizer, eu crio novas emoções, a mente concreta, eu crio novas consciências, eu crio novos pensamentos, eu faço com que essa matéria bruta que me compunha e que era filha só do karma, ela passe a ser filha de mim mesmo. Na medida em que daí eu me transformo num Duija, que é o duas vezes nascido, primeiro da mulher, segundo de si mesmo, a matéria que me compõe... Duija. Duija, D-W-I-J-A, Duija, Tá. é sânscrito, é duas vezes nascido. Sim. Uma da mãe e a segunda de si mesmo. De si mesmo. É. De si mesmo é quando você toma consciência do que você é? Você renasce, você passa a tomar conta da tua própria existência, independente dos fatores que te levaram a existir. Então, você se entrelaçou com aquele meio e você pegou e trouxe toda aquela matéria inconsciente. Veja como é interessante o processo da evolução. Você trouxe toda aquela matéria que é inconsciente do plano físico, do vital, do astral concreto. Você abraça uma porção de matéria no verdadeiro sentido, né? E assim, todo esse tem um pensamento, Grego, você pega e molda parte do plano da mente concreta e diz esse pensamento e liga esse pensamento a você. Quando você sente uma emoção, né, aí você pega parte dessa matéria bruta que te compete, molda e diz o nome, amor, fraternidade, qualquer outro sentimento que você queira, pare, você cria da vida esse elemental e liga esse elemental a você, né, a partes diferentes. E aí, então todo esse conglomerado de seres está entrelaçado contigo e começa a evoluir. O que acontece? Está evoluindo o plano no qual você está e fica ligado ao local onde você nasceu. E assim você vai indo. Ciclos de 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Primeiro conjunto de 7 anos. Quando você termina esse conjunto de 7 vezes 7 dá 49, teoricamente, essa matéria que o cosmos deu para você, quer dizer, que a divindade manifesta, ela empresta para você e dá o nome e te dá autoridade sobre essa matéria, ela devia ter um nível de consciência maior do que tinha quando foi engendrada, foi entrelaçada para parir você. O que acontece? Você volta ao teu lugar de origem. Sim. E aí há um choque evolucional, porque a matéria que era daquele local e que está em você e que evoluiu em você, né, ela se choca e se mistura com o seu local de origem. Então você vai para a tua cidade, para o lugar onde você se ancorou no plano físico, e você devolve conscientemente tudo que você aprendeu e melhorou para aquele local. E aí, aquele local, a cidade que te fez nascer, ela é o que ela era e mais tudo que você é. Então, tanto a cidade, quanto as pessoas que habitam naquele local, quanto os seres que virão a nascer ali,
eles vão ser tudo o que eles seriam e mais do que você é. Isso é compartilhar a evolução. Tá. Por isso que pode. Não, agora eu quero... Você fala de uma maneira que eu concordo, lindo, tá certo. Agora me diz uma coisa, e as pessoas que não têm consciência? Quer dizer, as pessoas, quem não sabe de nada do que nós estamos falando aqui, quem não assiste Vida Inteligente, quem não sabe... Essas pessoas, elas voltam para as cidades delas, elas têm essa consciência e tudo? Eu acho que não. Então deve existir um determinado número de pessoas, fica evidente, no meu ponto de entendimento, fica evidente que determinado número de pessoas dentro desse planeta hoje tem a incumbência de carregar as suas mônadas, podemos chamar assim. Claro que quem é? Eu, você, as pessoas que estão aqui, alguns outros, poucos perante esse universo de 6 bilhões e meio de habitantes aqui, têm consciência do que nós estamos falando aqui. Não, quer ver? Ah, mas claro. É assim, ó, é que, por exemplo, assim, você tem teu amigo que é piloto lá em Portugal que está nos assistindo agora, Sim. né? Se todos os funcionários da companhia de aviação fossem pilotos, o avião não decolava. Claro. Entende? Então tem um cara que ele vai ter que apertar o parafuso, né? Tem a matéria que é a borracha do pneu, tem o combustível que vai mover o veículo, então cada um com sua função. Ah, então eu estou certo, quer dizer, são Sim, algumas pessoas que vão resgatar suas mônadas, do passado de todo mundo. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que você pode passar por esse processo sem ter a consciência do que você está fazendo, mas está sendo feito da mesma maneira, porque não é necessário que todos leiam o Bhagavad Gita e entendam perfeitamente, porque o outro pode ler só um trecho do Alcorão e chegar naquele ponto que ele espera que ele chegue. Entende? Então cada um tem sua tônica, cada um tem seu trabalho, todos os seres humanos são iguais. E está tudo dentro da lei. Está tudo dentro da lei. O que muda é o seguinte, é a idade dos seres. Sim. Um chegou mais cedo, outro chegou mais tarde, um pegou um atalho que não era um atalho, voltou, o outro deu uma avançadinha, mas o objetivo, né, final é um único, é a iniciação do gênero humano. Não tem como, Grego, não tem como. O que vai acontecer, sim, o que pode acontecer é passar de um ciclo evolucional para outro, e aqueles que não acompanharam o processo de evolução, então eles ficam um pouco atrasados, né, mas no final das contas, tudo converge para o mesmo lugar, não tem outra maneira. Por que eu fiz essa pergunta? Não, eu entendi. Por diversas razões. Aham. Essa que você acabou de dizer, para provocar essa resposta. E segundo, o que tem de pessoa, o que tem de gente perdida, Sem dúvida. perdida, mas perdida, triste, desolada, porque não Sim. encontrou o caminho, não sabe o caminho, bateu em diversas portas que descobriram depois que não eram as devidas, os caminhos que você acabou de dizer que trilharam. Então essas pessoas, elas sentem internamente, algo diz dentro delas, de que elas têm algo a fazer, ou elas participam de algo. Estou falando das pessoas equilibradas, das pessoas que têm, não aquelas fanáticas que... Estou falando de gente que sabe que... Quando você fala assim, porque daí o futuro e tal, a gente está falando sobre o futuro, daí as imagens do que a gente quer falar se apresentam mais. Sim. E quando você fala assim, uma pessoa triste, a única maneira de ver daí o que está falando é olhando mais para baixo, porque quanto mais se aproxima do humano, mais denso fica. Claro. Né? Aí as imagens aparecem mais para baixo um pouquinho. Então, Só fechou o parênteses. É bom que elas apareçam, porque é exatamente para mostrar. Você não comentava. Perfeitamente. E é quando a gente comentou outro dia sobre a questão do a gente achar errado errar. Errar é ótimo, porque quando eu erro, o erro se apresenta perante a divindade para ser resolvido. Sim, e a única maneira né? dele se apresentar perante a divindade é ele se expondo à luz do dia. E a luz hoje, o brilho, né, vem do eu, vem do próprio divino que habita no humano, não tem outra maneira. E também estou falando isso porque eu participei de 2 eventos agora, recentes. Teve o congresso de mente aberta e outro de metafísica. O outro de metafísica. E nesse de metafísica eu soltei algumas coisinhas lá, né? E a maioria das reações, vamos dizer, só no universo de pessoas que estavam lá, 2, que eram de Sorocaba, em São Paulo, 2 mulheres, vieram perguntar, principalmente o evento de fevereiro de 1949. Mas quer ver uma coisa? E eu disse isso para todo mundo. Mas deixa eu fazer um outro parênteses, que é uma coisa muito interessante, né? Que a gente tenta avaliar o resultado baseadamente concreto. Então, você falou, não, claro. 24 de fevereiro de 49, o que é? É simplesmente o nascimento de Maitreya e Mitradeva, os Budas do ciclo, né? Então, é um evento cósmico. O que eu pude perceber é que a turma está esperando ainda. Lógico, mas não faz mais só, porque quando você fala isso, né, você está fazendo com que esse evento
e toda a realidade ligada a esse evento, se liguem no que você está falando, se ancorem em você, e na verbalização, ele se projeta em todo mundo. Não tem outra maneira. Quando a pessoa ouve, né, quando eu ouço alguma coisa, para eu traduzir o que eu estou ouvindo, eu obrigatoriamente pego o som entra no meu sistema cérebro-espinhal, ele toma uma forma, aí eu vou ver o que eu ouvi, eu procuro o igual, se eu encontrar, eu digo, isso eu entendi. Se eu não encontrar, não tem importância, porque quando eu ouvi, isso entrou no meu sistema cérebro-espinhal, foi modelado, entrou no meu cérebro, ele busca as referências no astral, na mente concreta, não encontrou, não faz mal, está modelado em cada um e fica modelado. Fica. Um dia a chave vira, a ficha cai. A ficha cai, e a pessoa vê assim, pô, mas então é isso que o grego disse. Ou ela não vai lembrar de você, mas então é isso que quer dizer. Ou nem que não lembre, ela passa a agir de maneira diferente. Por quê? Porque através do que você disse, que entrou pelo ouvido, foi transformado numa imagem, ficou anexado, agregado a essa pessoa, a partir dali cria um sistema bidirecional de troca de energia, troca de vitalidade, troca de consciência, troca de realidades, onde a pessoa começa a mudar, porque ela teve contato com uma realidade que ela não entende, porque ela não tem o código de linguagem para entender que aquela realidade é diferenciada daquele mundo que ela vive, mas é como um sistema de vasos comunicantes. Os dois tendem a se equilibrar, e esse mundo que você mostrou, ele tende a transformar a única questão que conta aqui daí é a questão tempo, só, mais nada. Mas foi muito interessante. Então, lógico que é. Então, esse negócio assim, dizer que palavras ao vento se perdem, ou como se dizia antigamente na iniciação, no processo de iniciação do ciclo passado, que eram margaritas antiporcos, que era não atirar pérolas aos porcos, assim, você chegar e falar para uma plateia que você sabe que não é ligada na questão filosófica, e falar assim, não, em 24 de fevereiro de 1949 nasceu Maitreya e Mitradeva, os budas do ciclo que vão resgatar, e aí 2 pessoas vêm conversar contigo e as outras 1000 não falam nada e falam assim, antes, né, dizem, pô, joguei fora as margaridas. Não. Só que hoje não existe mais isso. Isso era o processo de iniciação do ciclo passado. Então hoje, tudo que não for para ser dito, porque ele não vai fecundar o campo no qual ele é jogado, ele não vai ser dito. Porque a diferença para o ciclo passado é que antes a questão da criação, ela era tocada do ponto de vista de mente concreta. Então havia um esforço para. Hoje a questão da criação, a questão da transformação do novo, do que está aqui hoje, do mundo invisível que se transforma visível, ela é capitaneada, ela é conduzida já pelas inteligências do próprio ciclo do futuro que é hoje. Então, há uma necessidade, há uma inteligência, há uma vontade de ser falado. Então, quando alguma coisa ela quer ser falada e você vai e fala para um público, é porque a tônica, a média, a mediana, não sei qual é o nome acadêmico para isso, mas o nível em que está aquele conjunto de seres humanos que estão ali te ouvindo, ele cria uma densidade elétrica tal que é propícia para que o que você está dizendo fecunde aquelas mentes, aqueles seres, sem a menor dúvida. Tudo bem, eu tenho certeza que ficou lá. Não tenha dúvida. Falamos sobre, eu aproveitei, a minha palestra nem era sobre isso, era sobre os fractais, né? Terapia fractal. Mas aí aproveitei e falei sobre tudo aquilo que nós já falamos, o Brasil, o país do futuro, o berço da civilização, tudo que está acontecendo exatamente para vir à tona, para ser trabalhado, para ser limpo, para preparar tudo isso aqui que vem adiante, né? Mas eu senti, que eu também sinto, né? Eu consigo sentir alguma coisinha. Você disse eu também, supondo que eu sinto. Eu sinto. Eu senti que as pessoas falaram, opa, esse cara não sei qual é a dele, o que ele está falando disso aqui, não sem menosprezar de jeito nenhum, porque é claro que você leva uma informação diferente do que a massa estuda, do que a massa propaga, fica difícil, eu entendo, compreendo isso aqui, mas também não dei nada que chocasse. Eu só disse isso aqui, que claro, quem eles estavam esperando já está aqui, né? Não teve alarde nenhum, não fizeram nada, exatamente. Por que essas 2 senhoras vieram me perguntar por que ele não se manifestou ainda? Sim, né? Eu disse, não que ele não tenha se manifestado, mas eu disse que é exatamente para não acontecer o que eles esperam que aconteça. Uma pessoa que vem aqui para fazer a redenção do ser humano,
para curar todas as doenças, para resolver todos os problemas, e a coisa não é assim. É diferente. Não tem que redimir, Perfeitamente. porque Então, ele existe em um mundo sem erros, não tem que curar doença porque existe em um mundo sem doenças, né? E aí, por assim, para ela só podia ter dito assim, não viu se manifestar, não, então fecha os olhos. mas eu sou que nem o Jorge, se eu não sei, eu fico quieto. Então, eu só informei até onde eu sabia ou imaginava que ia falar além da conta. Eu agradeço o seu elogio, fala quando eu não sei. Ficou vermelho, eu gostei. Consegui fazer você ficar vermelho. Tá cedo ainda. Jorge, eu quero hoje agora, tá muito bom o que a gente está falando, mas eu não quero fugir do tema. Foi metade do nosso tempo. Foi, né? mas tudo bem. O Cronos a gente pega ele depois. Não, é uma coisa útil, só complementando, então por isso que tem a crença popular de assim, quando a criatura morre, ser enterrada de volta no lugar onde nasceu, né? Tem lá seu fundamento, só que é o seguinte, vai em vida e devolva a consciência para o teu lugar. Olha que faça interessante. Com que fisicamente isso evolua, e você chega lá e você se desobriga. Você faz aquilo conscientemente, né? Em vez de estar morto e sem... Quer dizer, o corpo físico morto e não você poder se agir. desobriga com relação ao lugar, né? Então a primeira etapa do Duija é você devolver para o lugar, né, aquilo que ele te deu conscientemente. Aí você dispara um processo de consciência naquele lugar, né, e você continua. Mas foi o que eu te disse, que eu voltei para a Grécia, foi maravilhoso, e foi lá, no ano seguinte eu fui de novo e acabou. Quer dizer, eu visitei aqueles lugares mágicos que eu te disse, Delfos, Acrópole, eu chorei na Acrópole, senti uma coisa lá em cima, foi o único lugar também. Deve ter feito muito bobagem lá, né? Pode ser, com Todos certeza. Nós fazemos, né? Então, mas os outros sítios que eu visitei, nada, depois acabou. A gente pensa assim que, então nós vamos existir 777 vezes no ciclo, né? E nós nos imaginamos sempre assim como anjos, como devas, como iniciados, como nada. A gente faz coisa. Claro, com certeza. Faz coisa porque a gente tem por função assim, se tiver, por exemplo, né? A gente está no futuro, né? E aí então tá todo o erro humano está evoluindo, tá tudo bem certinho, tal. Mas tem um erro humano que não se manifestou em ninguém ainda. A lei dá um jeito de pegar uma criatura, um iniciado, né? Um preparado para aquilo, e faz com que ele exista e faz com que ele erre aquilo que está escondido, para que aquele erro venha à tona e então seja sublimado. Mas essa lei é brincadeira, é difícil, porque eu comentei com você e eu tenho coragem de falar em público, no ar, ao vivo, já falei que eu ando intolerante, eu ando chato, eu ando bravo, eu completamente fora do que uma lei, que do jeito que a gente pensa, seria coerente, vamos dizer, uma pessoa dessa forma. Então, depois dizem, não, porque é assim mesmo e tudo isso aqui. Eu confesso que eu não entendo esse processo. Como é que uma pessoa que busca estar dentro da linha tem essas coisas? E já conversamos aqui na semana retrasada, né? Que se elas estão aqui é porque elas estão aí para se manifestar, que me ocorre que, assim, ser trabalhadas. O que seria dos homens se eles soubessem o que são os deuses? Acredito que sim. Não existe. É que a perfeição, é que a ciência está querendo medir o trabalho divino baseado no conceito de perfeição humana. A perfeição humana não existe porque quando existe a perfeição humana, ela não vai ter adjetivo. Porque então, o ser humano criou assim, um arquétipo da pessoa boazinha, do iluminado, sabe? Que nem um Chico Xavier, uma pessoa que não fala palavrão, uma pessoa que fala macio, uma pessoa que irradia bondade. Então isso sim ficou na visão de todos assim. Então quando você reage de outra forma, você acha que você está fora do esquema. Mas são assim, é como se fosse moda, né? São modelos humanos criados, né, para suprir as próprias deficiências. Mas como nós estamos humanos, a gente está sujeito a isso. Esse aqui são modelos humanos criados, nós estamos divinos, né? É que a humanidade ela cria isso para suprir a incompreensão do processo, né? Porque o processo de evolução ele nada tem a ver com a forma. Então você pode evoluir ou você sendo a coluna do faraó, ou você sendo um catador de papel, ou você sendo um asceta místico, ou você sendo um apresentador de TV. A lei te coloca onde é necessário. Sim. Agora a lei dura lex sed lex. Subiu, está nas regras. Desceu, é iniciado, é adepto, né? É Kumara, é Duija, é a própria divindade, é um planetário, vai se submeter às leis humanas. Por quê? A lei te enquadra? A lei se incumbe de te enquadrar? Ela mesma? Ela dá um jeito? Sem dúvida. Então ótimo, isso sem eu dúvida, queria ouvir. Sem Perfeito. dúvida, porque assim, Grego, tem que ver assim, que o que a gente conceitou como lei, que é o que rege a própria existência, ela é perfeita e absoluta. Qualquer interpretação que a gente faça a respeito da lei, diz assim, pô, mas a lei é dura, a lei é errada, a lei é uma interpretação humana, e é exatamente essa interpretação humana que deu o conceito humano de mal, que não tem nada a ver com o conceito cósmico de mal.
Porque Sim, a lei falamos em isso aqui si, no programa anterior. a lei em si, ela é neutra, né? Neutra. E aí, por isso, assim, quando você for um iniciado, um adepto, e é o teu caminho, eu vou olhar para você e vou dizer, você. Não vai ter nome, não vai ser bom, não vai ser ruim, não vai ser certo, não vai ser errado, não vai ser pior, não vai ser o melhor, não vai ser nada, né? Na melhor das hipóteses, diferente. Só que se for pensar se é diferente para mais ou para menos, já está no erro de avaliação. Já está na É a avaliação, neutralidade. perfeito. Neutralidade. Esse é o caminho. É chegar na neutralidade. Quando chegar na neutralidade, aí você está ligado ao abstrato. Chegou na neutralidade, está ligado ao abstrato, está ligado ao sempre. Chegou no sempre, está ligado ao futuro. Chegou no futuro, é o corpo da própria divindade. É aí que o tema de hoje. Então vamos começar a conversar Demoramos sobre aqui, isso. pois bem. Uma pequena introdução de 35 minutos. Mas tá tranquilo, vamos embora. Me diz uma coisa, já falamos sobre o passado, e nós tivemos programa específico aqui, nós falamos sobre o tempo, já falamos sobre o passado, o presente e o futuro. O passado, o presente e o futuro, acho que você se recorda, foi um programa que, nossa, foi muito rápido, não pudemos falar nada, você lembra? Não. Falamos muito do passado, falamos muito do presente e não conseguimos falar quase nada do futuro. Então, quando nós nos propusemos a conversar o tema de hoje, que claro, o passado interessa bastante, porque, como o Jorge disse no começo, nós estamos resgatando, nós somos responsáveis pelo resgate de todo o nosso passado, cada um de nós. Pode parecer incompreensível no momento, mas com certeza um dia todos nós entenderemos esse processo, essa lei que o Jorge acabou de dizer. O presente é o que nós estamos vivendo, que é exatamente o trabalho de resgatar o futuro, de resgatar o passado e preparar o nosso futuro, que está aí, né, Jorge? Nós já estamos no... Como é que você posiciona, então, o presente, o passado e o futuro dentro do nosso tema, que é o amanhã, né? Nós temos que vivenciar o hoje, preparando o amanhã. É mais ou menos isso, não? Quase. É que quase. Assim... Não, só com essa última frase, o resto você falou, está tudo correto. É que o futuro que nós vivemos, ele já não é mais o amanhã, né? O futuro é o hoje, né? A gente tem o futuro com o presente misturado, né? A pergunta, se você, assim, dentro da questão humana, da questão do nosso dia a dia, das coisas, se você olhar para uma coisa no planeta, o que é que você olha que te parece mais antigo? Assim, que senão isso aqui existe há mais tempo. De tudo. Existe há mais tempo? É. A vida. Não. A vida sem os seres humanos. Antes do ser humano existir, devia existir alguma coisa. O éter. Alguma coisa existe. O éter, é isso? Não, assim, queria dizer assim, uma coisa prática para a gente conseguir. A água. Antes da água. A terra. Aí a terra tem o quê? O magma. O fogo. Né? Vou em frente. É uma pedra, sabatina. Pedra. Terra. Pedra. Tá. Então, assim, se eu for olhar onde o magma existe, é a pedra derretida. E até essa questão do dizer que a Terra tem a superfície e daí dentro ela só tem aquele bolo de fogo, isso é uma mentira que já existe. Mas quem eu falo briga feio ali. Problemas. Diz que é só questão de tempo. Tem satélite, os geólogos e tudo, estudaram. Igual que a gente falou da Pedra da Gávea, que então tem o templo na Pedra da Gávea, está ligado à tradição oculta do Brasil. Aí foram lá com um desses radar. Sim, você contou que ele só chegava que chega a 15 metros, e aí botaram ali, não, aqui não tem caverna nenhuma. Por quê? Porque nos 15 metros que nós olhamos não tem buraco. Sim, e se disser que está a 300 metros para baixo? Aí, não, mas aqui a 300 não pode medir, então não existe. Aí com relação ao magma é a mesma coisa. É que a Terra está aqui, só fazer um outro parênteses. A Terra está aqui, né? Aí assim, eu tenho pequenas camadas de magma, e ainda assim elas não fazem a circunscrição completa da Terra, globo, né? E aí nessas camadas aqui assim, ainda habitam determinados tipos de seres, né? Sim. Que aí é comum, né, no Tibete, no Oriente, assim, em determinado período, a cada ciclo de 7 anos, um conjunto de lamas descer para renovar o contato com esses. Então, existem fisicamente essas camadas de magma com esses seres do fogo, são seres alados do fogo, inconscientes. Da segunda ronda, e que depois vai ter a humanidade alada, que daí já é a humanidade consciente, e esse se transforma de inconsciente em inconsciente, da mesma maneira como eu fui levar meu corpo na cidade que eu nasci consciente para ter contato com o inconsciente. Então tem essas camadas aqui assim, e aí embaixo então começa Duat, né, Badagas. Badaga vem antes de Duat, depois começa aqui Agartha.
7 cidades que se movem, essa coisa toda. Bom, então, com relação à questão do mais antigo, a pedra, o reino mineral, né? Isso que de mais antigo existe no que a gente constitua hoje como a existência, para ver essa questão do futuro, como é que se conecta com o presente e com o passado. Então, o mineral ele estaria ligado ao passado, ao nosso Sim. passado. O oposto do mineral, você citou, seria o ígneo, seria o fogo, né? Não a matéria que queima, mas o fogo em si. Sim. Né? Então, seria um extremo o mineral, o outro extremo o fogo. São exatamente os extremos da evolução humana. O primeiro reino evolucional, a primeira ronda evolucional, onde só existia o mineral, não a pedra como a gente conceitua hoje, mas seres, né, dos quais, né, os que não seguiram a evolução são o que hoje a gente conceitua como mineral, e desse reino, dessa ronda mineral, né, então resultou um Buda, né, um Buda do ciclo Agnes e Imune, né. Aí depois disso evoluiu e o resíduo então é o que a gente conceitua hoje como pedra. Aí vai ter o processo evolucional até a gente chegar numa humanidade ígnea, fogo, azul, frio. Esse é o final do ciclo. Então, esse é o passado, esse é o futuro. Né? Onde é que a gente está? A gente está no quarto processo, na metade desse processo. Então, hoje, o que a gente tem presente aqui em termos desse processo de evolução, para conceituar e ver o que é o futuro? Temos o mineral, Agnes e Imune, toda uma ronda do reino mineral, onde Sim. surgiu, resultou um Buda e o que a gente constitui hoje como minerais. Depois a gente teve o reino vegetal, Sim, né? já Magnes falamos. e Imune, então também todo o reino vegetal, e por isso tem a questão do carvalho mágico, a adoração às árvores, ou a pedra, como assim, a maçonaria. Ela diz que tudo se assenta na pedra cúbica, né, onde se assenta o grande, o supremo arquiteto do universo, e é real. Por quê? Porque quando ele se lança na primeira ronda planetária, a pedra, o mineral, é a base dele. O contrário da pedra cúbica é a pedra filosofal, onde vai se assentar o oitavo, né, que seria o final do ciclo. Então eu tenho a pedra, o mineral, depois tenho o vegetal, Magnes e Imune vegetal, depois eu tenho o reino animal, que seria o terceiro, né, e aí daí da questão do reino animal é que derivam os totens, ou os animais sagrados, falantes, né? Assim como tem as árvores falantes e as pedras falantes, e existem de verdade. Então existem de verdade, não tem nada de mitologia na coisa. É porque você assim, pergunta assim, mas uma pedra fala que não é aquele conceito de pedra, é o que existiu como uma ronda planetária inteira para gerar registrado aquilo. nela, e você pode acessar e obter a informação. Não só isso, mas é que daí os seres que existiram durante a ronda em que o mineral era o corpo físico mais denso, eles têm um código de linguagem. Então você tem Agnes Imune, Magnes Imune, Turs Imune, que é o do reino animal, e o que está acontecendo hoje, que está sendo formado, o Muni do gênero humano, que é Rabi-Muni. Como é que é? Rabi-Muni. Rabi-Muni, Rabi, R-A-B-I? Rabi-Muni. Rabi-Muni, tá. Esse contexto todo está centrado aqui. Por conta, a gente falou outro dia da questão da criação do... Eu às vezes olho para cá porque onde é que tem um relógio. O Cronos, esse que nos... O Silvio hoje ele ficou temeroso e temerário por conta da presença dos nossos visitantes. Ele não veio cobrar o tempo aqui hoje. É verdade. Então, eu estou num processo agora, né, onde então tudo isso está concentrado. Por conta que a gente conversou uma outra vez da questão do não cósmico, do atalho, da queda dos anjos, dessa conceituação de mal, tudo. Então, o que devia tomar conta do gênero humano agora, né, ele disse assim, não está pronto para eu fazer parte desse processo aí, eu me recuso. E aí houve a queda do planetário com toda a sua hierarquia, e aí então a divindade, o não manifestado, o eterno, ele lança a mão, né, do próximo, em vez do quinto do sexto, e aí o sexto vem ocupar o lugar dele para gerir todo esse processo humano com um diferencial. Não vai administrar de cima. Como é que houve um saque ao futuro, como saque você disse? Contra o futuro. Contra o futuro, Ele isso. se projeta enquanto ser humano, né, e vem com sua contraparte, então é uma coisa inusitada, né, a divindade integral com contraparte existindo humanamente, e aí por conta disso, então, começa a se misturar todo o passado humano, com todo o presente humano, com todo o futuro humano, mas se mistura a todo o futuro da própria divindade. Então, o conceito de futuro que a gente tinha antes, né, esse conceito já não existe mais. Não existe. Não existe mais. Aí a gente chegou então no que era o assunto de hoje. O conceito de futuro hoje ele não existe. Por quê?
Porque nós estamos vivendo em um momento em que o próprio futuro misturado, humano e divino, ele tende a se revelar na sua plenitude. Mas só com uma diferença, ele já está construído. Antes do futuro, ele acontecia o seguinte. Então eu tenho o hoje, o rock dia, ou este dia, né? Que o dia é a luz, é esse momento que eu tenho aqui agora. O hoje, ele representa, né, não mais a interseção daquilo que já foi vivido e está vitalizado e que eu conceituo como passado, e nem daquilo que deveria se desenrolar humanamente e seria o futuro humano. Né? Então, que o futuro a gente falou outro dia, né? Que a gente falou assim, durante o desenrolar dos acontecimentos, Isso, quer dizer, o futuro ele começa a se desenrolar, começa a desacelerar, e ele se transforma daí de uma projeção, de uma possibilidade, né, em uma realidade. Então nós vivemos um momento hoje em que o futuro ele está integralmente entrelaçado com o ser humano. Integralmente, tanto o futuro humano quanto o futuro divino. E não há mais nenhuma previsão que tivesse sido feita que seja realidade, não há mais nenhuma profecia que tivesse sido feita que seja realidade, porque tudo que está sendo construído hoje, ele é surpresa para o humano e para o próprio divino. Porque antes acontecia o seguinte, Grego, a divindade, ela planejava, como se fosse assim, usando termos humanos, ela planejava, e esse planejamento, então, ele se projetava e era o vir a ser humano. Sim. A partir do momento em que ela se lança no meio, no seio da humanidade, esse projeto que seria planejado para ser o futuro humano, que seria planejado para ser o futuro, ele passa a ser uma coisa nova dentro de um conceito de instantaneidade. Instantaneidade. Então, tudo hoje acontece. Tudo hoje acontece. Aí, então, do ponto de vista humano, o que é o meu futuro? Né? Eu vou dizer, não, o meu futuro é o seguinte, eu vou viver mais 50, 100, mais 200 anos, vou fazer isso, vou fazer aquilo, então vou me preocupar porque eu quero me aposentar daqui a tantos anos. Então eu pego todo esse conceito cósmico do que é futuro, transformo em ansiedades e desejos, né, e anseios e temores humanos e digo assim, não, o meu futuro é o seguinte, eu vou viver até 90 e eu quero então, daí, com essa idade, estar aposentado, então eu construo uma ilha de pseudo-realidade, né, dentro desse processo como um todo e me fixo ali e ignoro o resto. Esse é o futuro humano, do ponto de vista limitado, né, ou errado. Sim. Né? Do ponto de vista de nação, a gente pensa assim, qual é que é o futuro da nação onde eu escolhi nascer? Né? Então, assim, o futuro da nação onde eu escolhi nascer é se transformar na nação da própria divindade, já é hoje a pátria do Avatara, é o país do futuro. Aí você pergunta assim, pô, mas um país com tanta confusão e tal, no mundo inteiro tem isso. Só que qual é que é o futuro da nação? É o futuro de tantas outras nações. Por exemplo, assim, Roma existiria para sempre, caiu. Grécia, sim. Mesopotâmia, tudo. Assírios, Babilônios, fenícios, maias, persas, incas, aztecas, toltecas, persas. Tudo. Atlântida. A Atlântida caiu. Sim. Né? E a Atlântida existiu no seu apogeu por 200 mil anos. Entende? Então, qual é que é o futuro das nações? Desaparecerem. Todas, independente de quem acha que hoje é isso ou aquilo, não interessa, vai desaparecer de qualquer maneira. Para se tornar uma só nação ou não? Uma só nação. Um só padrão monetário. Uma frente única espiritualista. Essa é a tendência das nações. Uma só bandeira. Isso você nunca falou aqui. Não. Primeira vez hoje. Sim, uma só bandeira, uma frente única espiritualista ou uma única religião. Religião no sentido de religo, religas, religare, que é ligar o homem à sua própria divindade. Quando acontecer isso, o de baixo subirá também ou não? Vai já haver essa interatividade ou não? Isso é uma pergunta muito interessante, que assim, você perguntar hoje, o de baixo, e o de baixo é o futuro, o de baixo é a Agartha, o de baixo é Shambhala, o de baixo é Duat. Que está nas profecias isso. Só que o de baixo, ele já está misturado com o de cima, só não está visível. Bem. Sim. Né? Mas eu digo agora, a manifestação... visivelmente, sim. Tá. Sim, porque aí o que está em cima vai ser igual ao que está embaixo. Né? E nesse momento eu tenho um único padrão monetário, eu tenho uma única bandeira, eu tenho uma única divindade, né? Uma única frente. A compreensão também, né, do de baixo, porque hoje... O misturar o de baixo com o de cima é uma única compreensão. Exatamente. É isso que vai acontecer. Aí assim, o que vai acontecer com o planeta?
né, nessa questão do futuro. Futuro material, a gente está conversando sobre o futuro material Claro. do ser humano, da nação e do planeta. Obviamente o planeta passa por transformações, obviamente, né? E aí essas transformações, no final de ciclo, como a gente está vivendo agora, e o final de ciclo não é assim, acaba hoje, baixa o pano, amanhã começa outro, não. Sempre há uma mistura entre... Hoje teve até, como chama isso? Hoje tem plaquinha de avisar o tempo. Como é que chama aqui isso? hoje. Plaquete? Não sei como é que é o nome disso aí. Tem uma placa avisando o tempo. Tá ficando moderna a TV. Nem adianta fazer as coisas, a gente pega no pé aqui ao vivo, né? Bom, o que é que vai acontecer com o planeta? A gente tem que lembrar assim, ó, da Lemúria para a Atlântida, houve uma mudança de continentes. Só que é o seguinte, aí isso que é uma questão interessante do ponto de vista cronológico e para mostrar que assim, ou a gente toma consciência de quem a gente é e assume a questão divina, ou a gente assume a questão da divindade em cada um de nós e a gente toma as rédeas, né, da própria existência, da questão humana e de pilotar o próprio futuro e de assumir a condição de divino, ou então não se compreende nada. Porque a gente pensa que a nossa vida dura 70, 80, 90, 100 anos, ou 7 vezes 49 para quem quiser, não é? Mas não, por exemplo assim, uma yuga é YGA, uma idade em sânscrito, né? Tem um papel de Mais Cronos papel? ali. Tá. Ó, pessoal, o papel a gente vai falar só depois, senão não vai dar tempo. Pera, deixa eu só perguntar uma coisa antes de você falar, já que está dentro da coisa. O Marino, que é um amigo, ele pergunta o seguinte, o Jorge do Estreito. Quando o passado e o futuro se encontram, o presente é inevitável, é isso? Você entendeu a pergunta dele? Sim, sim. Tá, isso aqui do Marino. Boa pergunta. Assim, não é que é inevitável, é que o passado e o futuro, eles passam a ser o presente, porque você hoje, antes, assim, o ser humano, ele estava parado numa linha fixa, né, na matéria, vendo as coisas passarem, não interagindo, porque eles se enquadravam no conceito humano. No momento que você se enquadra no conceito divino, você projeta, isso que é muito importante, você projeta o hoje, o agora, ele não está mais no hoje solar. O hoje, o agora, ele está dentro do conceito de instantaneidade. O hoje, o agora, ele existe no sempre. E o sempre é móvel, o sempre é flexível. O sempre não tem ontem, nem amanhã, nem hoje, é o sempre. E hoje nós vivemos no sempre. A única coisa que acontece hoje é que nós, em vez de vermos o sempre e vivermos o sempre e assumirmos o sempre, que é essa linha fora de tempo, tempo vem do sânscrito tan, que é o corte na eternidade. Sim. Então, como eu não vivo no tan, como eu não vivo no sempre, eu me projeto nessa linha, nesse corte, né? E me recuso a ver o que é a realidade e projeto o meu dia a dia nos resíduos do ciclo passado. E aí eu digo, não, mas é ontem, é hoje, é amanhã. E daí isso não existe mais. Bom, então, com relação a essa questão do tempo, uma yuga, uma idade... Que são é quantos milhões de anos? 4.320.000 anos. Muita coisa. Uma yuga, uma idade, 4.320.000. E aí nós queremos acreditar que a nossa vida vai durar só 100 e acabou? E que nós vamos ou para o inferno ou para o céu e que acabou a festa? Lógico que não. Uma yuga, um dia de Brahma. Sei, aí já é mais ainda, né? Um dia de Brahma, que é ou um kalpa, K-A-L-P-A, né? Um dia de Brahma, ele é o seguinte, ele é 4.320.000.000 de anos, são 1.000 yugas. Muito zero. E aí pergunta assim, nós vamos estar nesse dia de Brahma inteiro? Com a mais absoluta certeza. Que sim. Sim. Lógico que sim, lógico. Então não dá para pensar que eu vou conseguir compreender esse processo inteiro vivendo 100 anos. Né? E ainda mais se eu pegar esses meus 100 anos e viver só comendo, dormindo, vendo novela e procriando. Aí fica mais difícil. Fica mais difícil, isso é verdade. E se perde um grande lazer, um grande prazer, uma grande experiência, que é conscientemente viver o rock dia, hoje, este dia. Né? Quer dizer, você pegar e você está assentado, centrado na matéria, né? E em contato com a própria divindade, com o sempre, misturando os dois naquilo que te compete. Entende? Então, vai acontecer o quê? Os continentes vão mudar? Com certeza. Na época que afundou a Atlântida mudou, quando afundou a Lemúria mudou, e agora, os 4 afundamentos... Agora os tragedistas adoraram o que você está falando. Não, mas é só que é o seguinte, calma, que daí vai chegar num tempo em que o nível de consciência vai ser tal, e vai estar de tal forma misturado o conceito de humano com divino, que o conceito de morte já deixa de existir. A turma tem ficado brava comigo aí por causa desse negócio de que eu disse que 2012 foi 2005, eles não acreditam? Não, isso assim... Todo mundo esperando a tragédia em 2012? Me desculpe aqueles que esperam essa questão de tragédia, mas é aquilo assim, que daí a vida ela parece ser tão chata, parece ser tão sem sentido,
é que a morte ela é esperada como um prêmio bem-vindo para uma coisa sem sentido, para uma Sim. vida idiota, né? Então, desculpa usar a palavra idiota, né? Mas é que se eu acredito, ou eu vivo em função de uma tragédia, de um medo, de um desejo que aconteça uma coisa errada, eu estou fazendo o quê? Eu estou usando uma vida divina para alimentar um conceito humano que tem que ser sublimado. Né? Usar o meu livre-arbítrio para fomentar coisa ruim. Só para a gente falar uma coisa que assim, que é interessante. Olha lá, ainda tem mais pergunta aqui. Não, eu vou dizer isso que a coisa não falou, já que a gente abordou, e a coisa que está visível para ser falada é o seguinte. Então, nós vamos partir em seguida para a raça dourada, que é a raça bimânica, depois a raça tabimânica. Nós vamos chegar na humanidade alada. No final da ronda planetária, nós vamos chegar na humanidade flogística. O corpo mais denso dos seres humanos vai ser de um azul elétrico, né? Fogo frio, e isso vai estar acima dos próprios anjos. Porque mas até aí nós já superamos a matéria, tudo isso aqui. Nós vamos estar lá. Sim. Certeza. E aí, nesse momento, aí a Terra, né, isso é uma coisa muito engraçada de se ver. A Terra, ela vai ser um único continente com 2 oceanos. Que maravilha. Assim, né, virada assim e com 2 oceanos, né, uma coisa bem interessante. Então, para explicar essa questão de futuro, que todo o futuro, ele não se move mais de lá para cá. Nós nos movemos dentro do futuro porque nós estamos imersos no futuro hoje. A gente vê isso aqui, a questão do tempo, né? O próprio tempo nos mostra isso. Essa questão de você achar, a gente perceber que hoje, parece que quando começou ontem já é maio, mas é que é o seguinte, na superfície da Terra, nossa medição é o Sol, né? A luz, né? Isso. E o Sol não é um, né? O Sol, eles são 3, né? Tem o Sol físico, tem o Sol polar e tem o Sol oculto, né? E é um conglomerado de matéria magnética que não tem nada a ver com o calor, né? E aí, na medida que a gente desce, ou na medida que a gente se aproxima do que seria o conceito da Agartha Shambhala, o conceito de dia muda. Então, a gente tem 12 horas de luz, 12 horas de sombra na superfície. Em Duarte, a gente tem 18 horas de luz e 6 horas de sombra. Sim. Depois a gente tem na Agartha 24 horas de luz e em Shambhala totalmente escuridão. Totalmente escuridão, mas escuridão do ponto de vista divino, que é a luz plena, né? Perfeito. Aí o que acontece, como o de baixo está se misturando com o de cima e como o futuro está ficando factível, táctil, plausível, visualizável, perceptível, interagível, quer dizer, você só não toca e só não vive no futuro se não quer. A própria mudança do 12 para o 18/6 já está acontecendo e todo mundo se recusa a acreditar. Então, isso aqui... Nós estamos vivendo hoje já um meio termo entre o tempo de Duarte e o tempo da superfície. Então, o Wat Nyat Nyatati não está longe, não. Não, o Wat Nyat Nyatati, ele já é realidade, porque ele primeiro acontece em cada um de nós. O no todo e o todo no... E aí depois ele se expande para a própria matéria, e aí o de baixo se mistura com o de cima. E o futuro é quando? É hoje. E o que é o hoje? Não é aquilo que separa o amanhã do ontem. O hoje é o sempre, assim como o ontem é o sempre e o amanhã é o sempre também. Na verdade, então, do ponto de vista divino, do ponto de vista de realidade, do ponto de vista de hoje, o futuro é uma coisa única e não tem mais nem antes, nem depois, nem durante. Espero que tenha ficado claro. Bom, eu não posso deixar o Marcos Cristofolini aqui da Trindade sem resposta. E não tem muita coisa a ver, mas tudo bem. Ele não pode deixar sem resposta caso a gente saiba responder. Exatamente. Então, ele quer saber sobre a exobiologia, a equação de Drake, qual é a sua opinião, e Carl Sagan, e sobre Astar Sheran, sobre o livro Operação Cavalo de Troia, quer dizer, são 4 perguntas numa. Não dá tempo. E qual a sua opinião a respeito disso? Exobiologia, equação de Drake, vamos pegar por fila, Carl Sagan e Astar Sheran, que nós já falamos sobre Astar Sheran aqui no programa. Vamos falar sobre a exobiologia? Qual é que é o nome? Equação de Drake, é o Marcos. Sim, o Marcos. A questão da exobiologia, ela está intimamente ligada à questão de a gente discutir se existe ou não vida extraterrestre, né? E se a origem da vida no planeta Terra, ela veio de fora, veio um asteroide, caiu aqui, e aí gerou lá um núcleo, e a partir dali, então, evoluiu, né? Pode esquecer, sabe? Isso é um conceito acadêmico, que daí está muito ligado à questão da teoria da evolução de Darwin, que vai dizer assim, que daí caiu um meteoro e tinha um princípio básico que se desenvolveu durante milhões de anos e daí evoluiu, então criou primeiro lá um ser na água, e depois evoluiu e ficou um anfíbio, e passou pelo macaco, do macaco para o ser humano, não tem nada a ver. O macaco, quando passou a existir, o ser humano já existia já há muito tempo e fez um monte de besteiras e gerou o que a gente conceitou hoje como símios.
A gênese no planeta, né, ela não é ao acaso. A gênese no planeta, ela é divina, ela é cósmica. Há um plano, quando foi para ser gerada essa ronda planetária, os seres que existiram nas outras hierarquias se uniram, Agnisvatas, Barishads, Suras, Asuras, se reuniram, né, cosmicamente para engendrar aquela humanidade. E para essa humanidade, cada um deu sua característica. Então, nós somos filhos de nossos irmãos cósmicos que nos antecederam, mas é que não é o seguinte, não é que eu vou dizer assim, não, então se existiu alguém cósmico antes do planeta Terra, então hoje ele está em Marte, está em Vênus, está no Sol, está na Lua. Não, porque são rondas planetárias diferentes. Nós já falamos sobre isso, sobre rondas. É diferente. É impossível meio complexo que eu explicar encontre em tão pouco com tempo um extraterrestre, porque ele pode existir, mas em uma ronda planetária e em um ciclo vibracional completamente diferente, o que torna impossível o contato em qualquer plano. Eu não consigo nem ouvir, nem vai ter um mestre ou um extraterrestre ascensionado que vai descer, nem um mestre terreno que vai subir e vai fazer farra no astral. Não, a coisa ela é muito mais prática, muito mais real. Há toda uma mecânica cósmica, uma mecânica aquibelina, uma mecânica do sexto senhor, para fazer o quê? Fazer com que tudo isso acontecesse dentro da lógica humana, que é o último aprendizado da própria divindade. A divindade, ela só perde a limitante quando ela se projeta na humanidade para aprender a lógica, para tirar essa limitação de compreender a própria matéria, e aí então foi por isso que aconteceu a mistura entre o presente, o passado e o futuro, que é o sempre. E os outros dois, eu me permito responder. Astacheran é um mito e Operação Cavalo de Troia é um plágio do Juan José Benítez de uma possível psicografia de um livro chamado El Libro de Urantia. Então, não tem nada a ver com a realidade. E a origem disso é assim, ó, com todo respeito aos que acreditam e que vivem em função disso, não é? A gente sempre fala que é a nossa verdade, né? Não necessariamente precisa eu acho que assim, é melhor um caminho do que nenhum caminho. Então você tem Sattva, Rajas e Tamas. Tamas, que é a matéria vermelha, ela é a inércia. E a inércia passiva é o que emperra a evolução humana. Então, erre, depois você vai conseguir acertar. Agora, se você ficar parado em contemplação, não vai acontecer nada. Então, o que acontece? Na medida em que vão se montando peças ou pequenas crenças ou os desejos de vários conjuntos de pessoas, então se cria determinados conjuntos de seres no astral, e esses ficam de tal forma denso que quando alguém vai inadvertidamente faz uma viagem astral para se divertir, tem contato com um conjunto de seres, né, que pode ter sido gerado por uma brincadeira ou uma crença qualquer, e aí esse ser se apresenta assim, não, eu sou o próprio. Aí a pessoa assim, pô, eu tive contato com o próprio, ele me disse o seguinte, vai vir uma nave, vai descer, não sei o que, e nós somos originários desse planeta, porque veio lá um grupo de extraterrestres, veio aqui e emprenhou uma série de mulheres e se misturou conosco. Isso aconteceu, mas não dessa maneira. Aconteceu quando a divindade convivia com a própria humanidade, no início da gênese humana, e aí então sim existia um conjunto de seres misturados, humanos e divinos, mas não nesse conceito, não dessa maneira. Tá certo. Estouramos o tempo para variar? Só em 3 minutos. Então tá bom. Gente, obrigado aos nossos ilustres visitantes. Foi um prazer tê-los aqui. Muito obrigado. Alvin Schroeder. Vitor Manuel de Abreu Pereira. E o seu sobrenome? Rosicler. Rosicler aqui. Gasperini. Rosicler Gasperini. Os então, três seres que nos visitaram hoje. Isso, os nossos amigos do Brasil, os nossos amigos de Portugal, da Europa. O nosso, até sempre. Né? Até sempre. Boa noite para os visíveis e invisíveis que nos veem. E já que nós falamos sobre o futuro, então vivam hoje e todos os dias da única maneira que é possível, no sempre. E o sempre, vocês têm que ver de maneira feliz, tranquila e consciente, porque ele abrange do princípio ao fim das coisas, que é o mundo que só é dado a viver a divindade. Só quem pode viver no sempre é a divindade. E nós somos a divindade em formato humano. Então sejam felizes, um grande e fraterno abraço e até sempre. Até sempre.